Oi, gente, bom dia! Bom dia, começando o nosso Café Informação e Diabetes. Hoje, sem café, hoje com uma vitamina aqui que eu tô tomando pós-treino. Aliás, deixa eu parar, porque eu acabei de fazer musculação. Apliquei a insulina já saindo da academia para ter os 5 minutinhos lá de ação e evitar uma glicose alta. Hoje eu quero falar com vocês sobre insulina, né? Existem muitos mitos relacionados à insulina, muita gente acredita, né? Principalmente quem tem diabetes tipo 2 e que tem uma produção de insulina, que precisar aplicar insulina é o fim, né? É o último recurso que tem para tratar o diabetes. E que a situação está muito ruim e que a pessoa está tomando essa insulina porque nada mais funciona e o caso dela está se agravando. Mas vamos lá, que eu vou explicar para vocês, né? Porque quem tem diabetes tipo 1 já precisa tomar insulina logo no diagnóstico, né? Por quê? Porque insulina é produzida pelo nosso organismo, pelo pâncreas. Tem umas células ali que eles chamam de ilhotas. E aí essa insulina produzida pelo nosso organismo é algo muito inteligente, porque o cérebro entende a quantidade que a gente está comendo, já emite o alerta para o pâncreas produzir a quantidade de insulina necessária. E ao mesmo tempo o fígado produz, né, glicose, que tem um nome técnico, mas para manter os níveis de glicose dentro do padrão, para a gente também não ter hipoglicemia. Isso quando a gente não tem diabetes, né? Tudo funciona direitinho. Quando tem diabetes do tipo 1, é que o pâncreas parou de produzir insulina e aí vai precisar da insulina. E normalmente são duas insulinas, a insulina basal, que é de ação lenta, e a insulina rápida, que é para cada hora que você for comer e tem uma quantidade considerável de carboidrato, que é o que vira glicose no sangue, né? E para quem tem diabetes tipo 2, normalmente começa com um comprimido. Por quê? Porque tem produção de insulina e esse comprimido vai ajudar a melhorar a ação dessa insulina no organismo. Algumas pessoas precisam de 2, 3 remédios, depende de cada caso, e aí tem que ser avaliado por um profissional médico, né, para poder prescrever os medicamentos. E com o passar do tempo, o pâncreas pode ir perdendo sua função, ainda mais se você não adota hábitos de vida. A cada 5 anos você pode ir perdendo a funcionalidade do pâncreas e aí vai precisar de insulina no caso do diabetes tipo 2. No tipo 1 não tem outra alternativa, né? Se você recebe o diagnóstico, se você já não tem produção de insulina, você vai precisar de insulina. E eu estou fazendo esse bate-papo aqui com vocês, sabe por quê? Porque ontem eu publiquei mostrando que eu estava indo para a praia, aliás, eu publiquei hoje, né? Mas que eu estava indo para a Praia do Forte, no meio do caminho eu percebi que a glicose começou a subir muito. E como eu vim de São Paulo até a Bahia, trazendo um estoque de insulina basal, que é a insulina de ação lenta, eu acredito que mesmo na bolsa térmica eu não consegui manter a temperatura adequada, porque é a segunda caneta que eu uso e que eu tive problema. Então eu achei melhor trocar a caneta de insulina, porque eu não tinha comido, eu não estava resfriado, eu tinha aplicado a insulina rápida. Então eu acabei conversando com a minha médica e parei na farmácia para comprar essa insulina basal. E apliquei fora da hora, né? Porque eu aplico à noite, porque para mim é melhor, porque eu tenho resistência insulínica e a gente já fez alguns testes de manhã e à noite a minha resposta é melhor, por isso que é tão individual. E aí, muita gente perguntou, mas por que você está aplicando no shopping? Você acabou de comprar uma insulina basal que você aplica uma vez ao dia, enfim. Ou eu aplicava aquela hora, ou eu ia ficar com insulina sem insulina basal, a insulina rápida ela não ia conseguir agir e eu ia manter a minha glicose elevada. Primeira coisa, né, que a gente precisa entender, existem tipos de insulina, né, e tratamentos específicos para cada um. Respondendo a alguns mitos relacionados à insulina, muita gente acredita que a insulina é o fim, né, e na verdade a insulina ela não vicia. O fato é que a gente depende de insulina para viver e se a gente não produz, a gente precisa aplicar.
né? E aí precisa entender para manter o bom controle, porque se você não tiver isso, talvez os medicamentos não te ajudem, no caso do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1 a gente precisa de insulina, né? Durante muito tempo, né, há 100 anos descobriram a insulina, 103 anos, e até então, naquela época, o diabetes tipo 1 era considerado uma doença mortal, porque não tinha tratamento, não existia insulina para tratar. Quando descobriram, a gente começou uma nova era. Foi considerado como se fosse a cura do diabetes para aquela época. Hoje a gente busca um outro tipo de cura, né? As terapias celulares aí para poder ainda melhorar o tratamento do diabetes e até mesmo evitar as aplicações de insulina e não se preocupar com isso. A Lilian está dizendo, sem insulina fui para a UTI. Pois é, se você não tem insulina, eu apliquei, então eu tenho que ir tomando para não ter hipoglicemia. A insulina é vida, né? Mas cada um tem um tratamento específico. O que o SUS oferece, né? Que se assemelha aí com a insulina de ação rápida e a insulina de ação lenta, que na verdade é a insulina de ação intermitente, né? A regular. Essa é oferecida pelo SUS, é o Ministério da Saúde que oferece. Aí você tem as secretarias de Estado e até municipais que oferecem outros tipos de insulina. Agora o Ministério da Saúde vai começar a oferecer análogos de insulina, que são insulinas mais modernas, de ação lenta, que evitam os riscos de hipoglicemia, episódios de hipoglicemia, mas que já estão no mercado há mais de 20 anos e que só agora a gente vai ter a possibilidade de ter acesso para quem depende 100% do Sistema Único de Saúde. E aí, né, existem outras insulinas que são ainda mais modernas, como a ultra rápida, que começa a agir em 5 minutos, então ela é para antes das refeições, e a insulina de ação lenta, mas que tem uma molécula, né, um mecanismo diferente, digamos assim, que você não precisa fixar os horários da dose. Por exemplo, a insulina glargina, se você toma às 7 da manhã, todos os dias às 7 da manhã você tem que aplicar a insulina. A insulina que eu uso é a insulina Degludeca. Ela te dá uma liberdade maior, então eu posso aplicar hoje às 7, aí amanhã, sei lá, esqueci, vou aplicar 10 horas da manhã, né? Não tanto tempo assim, mas 10, meio-dia. Se eu esquecer, eu tenho essa possibilidade que ela tem uma reserva ali que consegue suprir a necessidade do nosso corpo nesse período. Diferentemente das outras insulinas que você tem que ter um horário mais fixo. Isso é tecnologia, né? Por isso que a gente tem hoje insulinas mais modernas. Agora que está chegando no Sistema Único de Saúde análogos de insulina que não precisa aplicar várias vezes ao dia, apenas uma vez. E a gente está falando que, por outro lado, o mundo, em outros países, já existe uma insulina semanal, né, que faz o mesmo efeito dessa insulina de ação lenta. Então ela fica, durante uma vez por semana você tem que aplicar. Então você reduz de 7 aplicações para uma aplicação por semana. Isso já é realidade fora do Brasil. Aqui no Brasil a Anvisa ainda avalia trazer essa insulina, mas ainda não tem previsão de quando ela vai chegar. A expectativa era de 2024, não aconteceu, então a gente espera que seja 2025 ou 2026, né? A Josi está falando, a Basaglar tomo 2 vezes ao dia. Pois é, eu também comecei a fazer com a mesma molécula, né, da Basaglar, que é a glargina. E na época eu até substituí porque eu precisava fazer divisão de dose, eu precisava tomar uma de manhã e uma à tarde. A que eu tomo hoje de insulina de ação lenta, eu consigo tomar apenas uma vez ao dia e ela supre, né? E assim, tempos em tempos precisa fazer ajuste, precisa conversar com o médico. Alguém me mandou uma mensagem até num post que eu fiz, essa não é a realidade da maioria. Eu sei como é a realidade da grande maioria, porque eu também já dependi do Sistema Único de Saúde. E eu sou jornalista e eu sei como as coisas funcionam também. A gente não tem acesso ao profissional como eu tenho o tempo todo. E aí o meu objetivo aqui é poder trazer, a partir das minhas experiências, também, ou trazer os profissionais para ser uma ponte para quem não tem acesso,
tirar algumas dúvidas que talvez seria uma única pergunta durante a consulta e que precisa esperar 1 ano ou até mais para ter acesso a um endocrinologista, porque não tem endocrinologista para todo mundo em todo lugar do país, né? Agora eu vou deixar vocês me fazerem pergunta. Ó, a Ventura está dizendo, eu tomo a NPH regular 5 vezes ao dia. Por isso que a gente fala que cada tratamento é único, né? E depende muito de como seu corpo reage àquele tratamento. E como que a gente sabe disso? Fazendo exames de ponta de dedo ou monitorando com um sensor de glicose, que você consegue ter uma visão de como está sendo a sua glicose durante o dia. Né, das 24 horas você consegue enxergar como está sendo esse tratamento e fazendo exames laboratoriais, como em jejum, e a hemoglobina glicada, que dá uma média aí de como está a sua glicose. Lembrando que a hemoglobina glicada ela não mostra se você teve muitos picos e muitos picos para cima e para baixo, né? Então ela tira uma média, diferentemente do sensor que consegue mostrar essa visão completa. Deixa eu ver o que as pessoas estão dizendo. Bom dia, Tom. Como está o PL 2687? Vamos lá. Estão me perguntando sobre isso. A gente está fazendo uma matéria, inclusive hoje falamos com o Senado. Tá ainda para ser votado, né, a derrubada do veto, se vai ser derrubado esse veto, mas a prioridade nesse momento, segundo as nossas fontes, é a votação do orçamento. Então isso só deve acontecer para o fim de março, mas também já me explicaram que apesar de ter ali legalmente, que são 30 dias para a derrubada do veto, isso na prática não se aplica. Existem projetos de lei que foram vetados, né, pela Presidência da República e só voltaram em pauta 1 ano depois. Então vai muito do interesse ali e das prioridades que tanto o Senado quanto a Câmara tem para poder colocar isso em pauta. Lembrando que mesmo com o veto foi o primeiro grande obstáculo que a gente enfrentou nesse PL, né? Mas ele não é o fim, porque a gente tem a possibilidade agora do Senado e da Câmara decidirem se derrubam ou não o veto. Então agora tudo se concentra em cobrar os senadores e deputados para que eles coloquem isso em pauta, para que isso seja uma prioridade o mais rápido possível, para a gente ter um desdobramento e saber o que vai acontecer com esse PL, tá? O projeto de lei. Agora, voltando ao assunto, Gisele, estou tentando o sensor para minha filha aqui em Mariana, pelo SUS, porque eles não fornecem. Ô Gisele, ela tem 4 anos e é a melhor opção para ela ir à escola e ela não tem condições de ter. Gisele, tem alguns municípios que já começaram a oferecer, principalmente para criança e adolescente. Lá no youtube.com/umdiabético eu tenho uma série chamada Todos pelo Diabetes. Dá uma olhada ali, porque tem mães que conseguiram, né, com muita insistência, batendo nas portas dos vereadores, na Secretaria de Saúde, e tornaram isso realidade por meio de projetos de lei, de programas de acesso ao sensor. Talvez valha a pena. A gente teve uma negativa da Conitec para incorporação ao sistema público de saúde, mas ainda a batalha também não é uma negativa que vai desanimar a nossa luta. A Sociedade Brasileira de Diabetes, médicos, associações estão lutando para que isso se torne uma realidade. Assim como lá atrás a gente não tinha acesso à ponta de dedo, né? É necessário tomar Novo Rapid toda vez antes da alimentação? Bom, primeiro que ela é uma insulina de ação rápida, então depende muito, né? A Novo Rapid, deixa eu só confirmar, porque por nome assim eu nunca sei. Eu vou checar aqui para vocês para não falar besteira. Rapid, mas eu acho que é a Novo Rapid. Deixa eu ver, insulina rápida. É isso mesmo, de ação rápida. Ela deve ser aplicada quando você ingere carboidratos. Aí tem que ver qual é a estratégia, né? Porque toda vez, por exemplo, para mim, dependendo do horário do dia, passou de 10 gramas de carboidratos, eu preciso aplicar porque eu vou ter uma elevação. Então varia isso de pessoa para pessoa. Se não tiver carboidratos, talvez a alimentação não exija
uma insulina de ação rápida, mas aí precisa checar com uma nutricionista ou com a médico que faz o acompanhamento. Paula, tá 780 se você tem um Novo Dia. Se você tem cadastro com na farmacêutica que chama Novo Dia, você tem esse desconto pela farmácia e aí você paga 780. Eu paguei 780 nas 5 canetas, né? José, como funciona a Vasaglar? Tem que tomar em horário fixo? Pela bula e pelas orientações ali que tem nas informações, ela é em horário fixo, mas depende muito do que o seu médico te explicar. Porque tem pessoas que acabam aplicando em horários diferentes do dia. Ela é para suprir 24 horas, mas no meu caso, quando eu usava, ela não conseguia fazer isso depois de um tempo, e aí eu aplicava, sei lá, eram 24 unidades de manhã e 6 unidades à noite, né? Mas ela tem um horário mais fixo mesmo, ela é mais difícil de você esquecer. Você tem que, porque a que eu uso, que é a Degludeca, que é uma evolução, né, uma tecnologia mais moderna, ela me dá essa liberdade de poder aplicar um pouco depois. Deca, bom dia, Tom. Como estão os trabalhos para derrubar o veto? Eu acabei de explicar aqui, a gente está acompanhando, mas por enquanto a Câmara e o Senado estão focados na votação do orçamento e tudo só vai começar mesmo a ser direcionado depois do Carnaval. Então a gente vai ter que esperar aí na primeira semana de março passar para a gente ver se as coisas andam. A nossa expectativa é que até o fim de março a gente já tenha uma data específica ali para a gente saber quando vai ser votado. A gente está acompanhando, tá, gente? Aqui não tem novidade mesmo, mas a gente vai trazer os detalhes do que está previsto aí para os próximos dias. Deixa eu ver quem mais. Então, aqui em nossa cidade estamos 3 meses sem o fornecimento de insulina. Qual o tipo de insulina? Porque primeiro, né, ele está dizendo que ele ou ela, não sei. O Arthur, via judicial era para cumprir a lei, né? Ou basicamente te oferecer o valor e reembolsar esse valor. É importante cobrar a Secretaria de Saúde e não aceitar a negativa, porque insulina você precisa sobreviver, né? E mesmo se você tiver condições, fazer com que eles reembolsem. Tom, meu filho toma 17 unidades de Tresiba de manhã. Faz uma semana que a doutora aumentou, era 16, agora está 17. Mas durante a noite está um pouco alterada. Será que tem que ajustar para mais? Está mantendo mais alta, é isso? Isso ela vai ter que estudar, porque depende também do que ele está comendo antes de dormir e entender se ele tem um fenômeno do alvorecer. Às vezes precisa fazer alguns ajustes, sim. Se não está mantendo dentro da meta, se está seguindo direitinho e está percebendo que está ficando alterado, é o caso de conversar e entender se não precisa aumentar, ajustar, alguma forma assim. Eu tenho contato direto o tempo todo com quem me acompanha, então eu converso todos os dias se eu tiver alteração. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, então é importante, se conseguir já falar, levar tudo anotado para poder ter uma resposta mais rápida do médico, né? Ou ligar na clínica, se for uma clínica, ou ir até a unidade onde esse profissional te atende para perguntar o que faz. Porque não dá para ficar esperando, né, 6 meses por uma consulta. Nesses casos, né, para poder fazer um ajuste. Bom dia, Tom. Sempre com a glicose alta em jejum, 180 ou mais de 200. Mas qual é o tipo de diabetes e o que você toma? Depende se você vai comer carboidrato na refeição e a quantidade que você vai comer. Bom, tem muito. Meu filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1 há 15 dias. Ainda estamos um pouco perdidos. Muitas hipos e hiper. Ele usa Tresiba e Fiasp.
O que acontece? Principalmente nessa fase de diagnóstico, as hipos elas estão acontecendo por excesso de insulina, né? Ela só acontece por excesso de insulina. Não estou dizendo que você é o culpado, pelo amor de Deus. É porque, às vezes, precisa fazer alguns ajustes de insulina basal e até mesmo a sensibilidade em relação à quantidade de insulina que você aplica antes das alimentações que ele faz, das refeições. E nessa fase, eu não sei qual é a idade do seu filho. Deixa eu ver se ele falou. Não. Dependendo da fase de idade, se for na adolescência, é uma fase um pouco mais complexa porque tem os hormônios aí da adolescência que acabam dificultando, mas precisa ficar bem acompanhando e evitar as hipos, porque ele tem só 6 anos, é a idade, e às vezes ele precisa de uma microdose. Eu não sei exatamente qual é a caneta que você está usando, mas com criança é importante trazer um ponto, tá? A insulina ela é calculada pelo peso da criança, né? Então, algumas crianças, para fazer uma correção, ela não precisa de uma unidade quando está alta. Às vezes ela precisa de 0,25, só que na caneta não tem isso, né? O máximo que você encontra é uma caneta de 0,5, que é meia unidade, que para a criança faz toda a diferença. Por isso que a bomba de insulina para a criança também ela acaba se adaptando melhor, né? E melhora o tratamento. Claro que depende de cada caso, porque a bomba de insulina ela tem microdoses, então 0,35, 0,25, 0,50, então você consegue aplicar microdoses. E essas microdoses, elas fazem já a diferença, porque às vezes uma criança com 300, eu já vi isso, se você aplica uma unidade, ela tem hipoglicemia logo depois, porque baixa muito rápido. Eu já vi criança com 300, só dela pedalar, correr, ela baixou a glicose. Então tem que tomar esse certo cuidado com a quantidade de insulina. É que ele tá super magro, mas possivelmente, isso é hipótese, tá? Eu estou trazendo aqui para a minha realidade. O fato dele estar muito magro e com fome talvez seja por conta da glicose alta e depois pela hipoglicemia, porque quando você está com glicose alta, parece que seu corpo fica pedindo mais comida. E quando você está com hipoglicemia, você também quer atacar tudo. Então talvez seja por conta desse diabetes que ainda não está controlado. Isso acaba acontecendo mesmo, mas precisa de muito diálogo com o médico para poder fazer esse ajuste. Eu não sei onde você mora, nem sei a sua realidade, se você consegue pagar um profissional, se é um profissional do sistema de saúde ou do convênio. O importante é fazer esses ajustes de dose para não manter nem muito alta e nem muito baixa, porque ele vai ficar comendo o tempo todo e aí vai subir e descer. Isso para o organismo também não é bom, tá? Mas dentro da fase de diagnóstico, ali logo depois, isso acaba acontecendo. Meu filho tem 14 anos e está difícil de controlar. Ele faz NPH irregular porque as partes não vão entregar mais. Não, mas eles não estão com as partes, eles estão agora com a Lispro, que é a mesma insulina, inclusive. Não é a mesma insulina, né? É outra fabricante, mas ela tem a mesma ação. Talvez tenha que cobrar a Lispro, porque a insulina de ação rápida a gente tem a Asparte, Lispro e a Pidra, que são a mesma classe de insulina. O SUS, o Ministério da Saúde, aprovou a classe. Então são 3 tipos de insulina que são similares. A Asparte era a que estava sendo entregue até então. Agora é a Lispro. O problema é que os médicos estão colocando o nome da insulina e não a classe da insulina. E aí quando chega lá, o profissional fala para voltar para casa porque não tem a insulina que foi prescrita. Mas na verdade o SUS ele oferece a classe, a insulina de ação rápida. Análogos de insulina de ação rápida. Então quais são? Asparte, Lispro e a Pidra. Eles podem comprar essas 3 para oferecer. Falta informação e falta comunicação, por isso que eu acho que você está tendo dificuldade de conseguir a insulina que seu filho faz o tratamento.
Ajude Micaela. Ah, oi, tudo bem? Ó, pode explicar mais sobre a bomba de insulina, por favor? Mica está aqui assistindo e aprendendo. Ó, a bomba de insulina, na verdade, depende da tecnologia. Hoje tem no Brasil uma mini bomba de insulina, que aí você faz a contagem de carboidrato e você coloca a quantidade quando você precisa comer alguma coisa e você programa para ela ir liberando aos poucos, como se fosse a insulina basal. A insulina de ação lenta. Então, a cada, sei lá, um minuto, ela coloca uma microdose de insulina para não deixar o seu corpo sem nada de insulina. Então, durante 24 horas ela vai colocando essa microdose. Quando você come, você coloca lá e aplica a quantidade necessária. Existe um sistema que chama pâncreas artificial híbrido. O que ele faz? Você tem um leitor, né, o sensor de glicose e a bomba. Eles conversam, então você programa ele, tem todo um ajuste, depende de cada paciente, e aí ele funciona, né, de acordo com as necessidades. Por exemplo, está dando hipoglicemia, automaticamente ele para de liberar insulina para fazer a glicose subir. Se você tiver com glicose alta, até uma quantidade, ele vai liberando. Esqueceu de aplicar insulina, ele vai lá e aplica. Mas tudo isso tem que ser configurado, né, para ele funcionar, porque ele é um pâncreas artificial híbrido, ou seja, por mais que ele funcione sozinho, ele ainda precisa da tomada de decisão de quem opera. No caso de uma criança, são os cuidadores, né? E o profissional de saúde, ele faz todo um treinamento para você. Essa é a tecnologia mais moderna que a gente tem hoje no Brasil, que muita gente acaba, sei lá, 60 gramas de carboidrato, ele consegue aplicar a insulina se você esquecer e ele perceber que está subindo, mas tem que estar funcionando sensor e bomba, tá? Eu não usei essa tecnologia, eu estou explicando pelo que eu entendi sobre ela. Talvez tenha outras funcionalidades ali que eu não conheça, mas muita gente usa e gosta. Eu não me adaptei com a bomba, mas não é algo que eu bato o martelo e escrevi na pedra que eu nunca vou usar. Eu nunca sei o dia de amanhã. Mas hoje, para mim, caneta e sensor de glicose me ajudam no tratamento e eu consigo manter um bom tratamento com isso. Gente, eu preciso ir, que eu preciso terminar um negócio. Vou deixar aqui tudo salvo, pode deixar comentário. Se você ainda não me segue, por favor. Compartilhe e vamos juntos levar informação a quem precisa. Café, informação e diabetes. A gente está sempre junto aqui. Bom dia para vocês, boas glicemias. Opa, tchau.